Olá você, seja bem-vindo aqui ao nosso portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano, estou aqui para dar andamento à nossa série Veículos Elétricos e Híbridos, né? Estamos nas nossas noções conceituais, nós já fizemos uma introdução do que é eletrônica de potência, falando dos retificadores de meia onda, e agora nós estamos aqui para falar dos retificadores de onda completa, tá? Antes de prosseguir, eu gostaria de pedir a você que chegou agora no canal, que se inscreva, tá? Participe aqui do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, dê seu gostei ou não gostei, faz parte, não tem problema, tá? Então é um pedido que a gente faz para que a gente consiga progredir nesse trabalho aqui. No vídeo anterior nós falamos dos retificadores de meia onda. Nós vamos falar agora dos retificadores de onda completa. Esses retificadores, como nós sabemos, são dispositivos eletrônicos, né, que convertem a corrente alternada em corrente contínua, só que utilizando ambos os dois semiciclos da onda de entrada, né? No nosso retificador de meia onda, nós aproveitamos os picos positivos, o diodo desligava no negativo, ligava no positivo, desligava no negativo, ou seja, você tinha uma retificação de meia onda. Aqui não, nós temos uma retificação completa, tá? Isso comumente é feito através de pontes retificadoras, né? As pontes retificadoras, que nós vamos ver adiante aqui, que são compostas por 4 diodos, né? De uma forma esquematizada, para que ele sempre conduza tanto na parte positiva como na parte negativa, né? Resultando aí numa tensão sempre positiva ou zero. Logicamente, esses retificadores são bem mais eficientes, né, do que os de meia onda, porque eles aproveitam melhor a energia da fonte de corrente alternada, e isso resulta em ondulação de tensão de saída com maior eficiência energética, né? Tá certo? Então nós vamos ver, dentro dos retificadores de onda completa, nós vamos ver os retificadores de onda completa monofásico. Hoje nós vamos ver só os monofásicos, tá? Então vamos ver primeiramente como é a característica e o aspecto de uma ponte retificadora, né? É isso daqui que você está vendo, tá? Aqui nossa fonte de corrente alternada monofásica, aqui o diodo 1, 2, 3 e 4, tá? Aqui é uma representação alternativa que às vezes serve muito para explicar o ciclo de corrente aqui, né? Nós temos aqui a representação das ondas, que nós vamos falar mais adiante, né? Pois bem, essa fonte de tensão VS, né, ela fornece a tensão monofásica para a nossa ponte retificadora, tá? Que será retificada, tá? Normalmente essa fonte é uma fonte senoidal, como nós apresentamos aqui, tá? E aqui não vamos falar agora, mas aqui já está a nossa retificação completa. Vocês podem ver que não é meia onda, é onda completa, tá? Mas nós não vamos falar disso agora, só depois. Estamos apenas apresentando os componentes para que a gente possa situar. Esses diodos D1, D2, D3 e D4 são componentes semicondutores, como nós sabemos. Nós já apresentamos o diodo em vídeos anteriores, né? Que ele permite a passagem de corrente somente num sentido, né? No sentido reverso, não polarizado, ele não transmite, ele só conduz corrente nesse sentido, tá? Nessa ponte, né, 2 diodos conduzem a corrente numa metade do ciclo da fonte. Normalmente a composição é a seguinte: o D1 e o D2 conduz um pico de tensão positivo, por exemplo, e o D3 e o D4 conduz no pico negativo, né? Nós vamos ver as correntes, porque aqui não dá para você visualizar ainda, porque eu vou apresentar o sentido das correntes aqui ainda, tá? Então, o 2 conduz metade do ciclo e 2 conduz metade do outro ciclo, tá? Vamos para frente. Dentro dessa análise, nós temos aqui a carga, né? Essa carga V0, que tem uma tensão V0. Essa carga pode ser um motor elétrico corrente contínua, pode ser uma resistência, um dispositivo qualquer que consuma corrente contínua, tá? Então ela representa a carga onde a tensão retificada será utilizada. Essa tensão retificada vai passar por aqui para ser utilizada por essa carga, tá? Outra observação é sobre as correntes. Nós temos a corrente IS, que é a corrente da fonte, e temos a corrente 0, né? E aí nós temos as diversas correntes, D1, D2, e D1, e D2, e D3 e D4, tá?
aqui representada. São correntes que fluem pelas diferentes partes do circuito. E essa é a corrente da fonte, como eu falei, e I0 é a corrente da carga, né? ID1, ID2, ID3 e ID4, elas são as correntes que fluem através de cada diodo, tá bem? A gente só deve fazer uma observação antes de passar para frente, porque você observar que a retificação é de onda completa, né? O que eu tinha falado. Segunda observação, a gente vai ver nessa segunda observação, é o ciclo de funcionamento, porque aqui fica difícil de numa figura só a gente representar. Então vamos separar essa figura, quebrar a figura, aqui ficando só com a parte do circuito, né? Do circuito, não vamos usar a parte das tensões, apenas a parte dos circuitos. Vamos para frente para ver. Então nós vamos entrar no ciclo de funcionamento dessa ponta de retificação. Veja que aqui ela já está numa forma melhor de entender, porque aqui eu já coloquei as setas, né, em forma laranja, em setas na cor laranja, tá bem? Então, para a primeira metade do ciclo, né? A primeira metade do ciclo, você observa aqui que é o ciclo positivo, ó, não sei se dá para ver, mas dá para ver sim. É o ciclo positivo da nossa tensão, da nossa fonte, né? Com tensão VS, conforme mostra aqui a figura 1.33. Então, quando a tensão da fonte é positiva, como ela está aqui, né? Como ela está aqui, os diodos D1 e D2 conduzem. Como isso? Ela emite um sinal, a tensão, ela gera uma tensão, e essa tensão ela não vem pelo D4 porque ela está com polarização reversa, o diodo não permite. Então a corrente vem pelo D1, ela também não vem pelo D3 porque ela está com polarização reversa, a corrente não passa aqui e ela é obrigada a passar pela carga, ou seja, retificou, essa metade passa pela carga, aciona. Aí sim, ela vem pelo D2, que tem caminho livre, e volta aqui fechando o circuito. Ou seja, o circuito seria esse, né? D1, carga, D2 e fonte de novo, tá? Então, como está explicado aqui, a corrente flui através de D1 pela carga e retorna por D2. Durante essa metade do ciclo, é importante observar que a carga V0, ela recebe uma tensão igual à tensão da fonte. A tensão da fonte vem e passa por ela, né? Ela passa por ela, muito embora quando a gente diz que ela recebe a carga total, né, recebe uma tensão igual à tensão da fonte, ela tem na verdade uma quedinha devido aos diodos, né? Ela tem uma queda nos diversos diodos que ele passa pelo 1 e pelo 2, e ele tem uma pequena queda de tensão de 0,7 volts. Isso na prática existe, mas para termos práticos também, ela praticamente recebe toda a carga da fonte V0, da fonte VS, tá? Então isso aí é uma análise da primeira metade. A segunda metade, quando a segunda metade do ciclo, quando a tensão da fonte se torna negativa, olha cá, ó, é negativa, quando a tensão, isso é fração de segundo, lógico, isso aí dependendo da frequência da rede, né? Quando ela se torna negativa, tá? Aí você tem a inversão ela é polarizada no sentido inverso, tá? Então aí a corrente vai fluir por onde? Por D3 e por D4, né? Dessa forma, a tensão, a corrente sai e passa por D3, né? Ela não pode ir por D2, porque está com polarização reversa, ela segue, passa pela carga, não pode passar por D1, porque está com polarização reversa, e vem por D4 e retorna para a fonte de novo, ou seja, fechou o circuito. E se a gente analisar novamente aqui a carga V0, né? Essa carga pode ser um motor, uma resistência, qualquer coisa, ela recebe uma tensão retificada semelhante à anterior, ou seja, ela recebe a tensão praticamente a mesma tensão que sai de VS passa por V0. Logicamente que com aquela queda de tensão de 0,7 volts para cada resistência, para cada diodo, no caso do D3 e no caso D4. Aquelas pequenas quedas, mas praticamente ela recebe a tensão de VS, né? Lembrando, isso aqui é o esquema para a segunda metade do ciclo, quando a corrente se torna negativa, tá? Tá aqui a parte negativa. Então, isso aqui é mais ou menos isso que acontece, né? No retificador de meia onda, o diodo ligava no positivo e desligava aqui. Quando ele desligava, o que acontecia? Isso aqui ficava vago, né?
Quando a tensão se tornava positiva de novo, o diodo ligava, né, na meia onda. Ele ligava e desligava quando se tornava negativo. Então você tinha apenas esse pulso, né, esse pulso e daí por diante. Mas sempre só tinha os pulsos quando a tensão era positiva, né? Quando ela era positiva aqui, 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 aqui. No caso de retificação completa, você está vendo que ela completa essa vacância, né? Ela completa essa vacância aqui dos dois picos, né? Então ela fica uma corrente contínua com picos, claro. Ela não é uma corrente contínua perfeita, mas ela tem picos. Mas a gente vai ver lá na frente, e isso já foi mostrado, se eu não me engano, em vídeos anteriores, que indutores e capacitores, ele consegue minimizar esses picos, né? Eles são dampers, são amortecedores que conseguem diminuir esses picos e tornar a corrente o mais reta possível, a mais retificada possível, tá? Então vamos para frente, né? Pois bem, a saída e ondulação, né? A saída V0 da ponte retificadora é uma forma de onda pulsante, né? Como eu falei antes no vídeo anterior, no slide anterior que você viu aí, ela é pulsante, né? Embora seja uma corrente contínua, mas ela é pulsante, né? Possui ondulações. O que se faz na prática, né? Que nós já vimos, isso aí você vai ver lá quando a gente apresentou os retificadores e os moduladores de tensão, né? O que você faz? Para suavizar isso aí, é comum você utilizar capacitores na saída, que ele armazena energia, o capacitor, né? O papel dele, armazena energia, e um dispositivo de controle dispara ele quando a energia diminui. Quando a energia diminui, ele dispara e compensa essa energia. Então, a tensão vai ficando o mais reta possível, tá? Ela deixa de ter uns picos tão acentuados e tem picos menores. Repetindo, aqui eu falei em capacitores, tá? Falei em capacitores, mas os indutores também, eles amortecem esse pico de tensão. É tanto que a parte de barramento dos retificadores, né? Dos conversores, a parte do barramento, você tem a conversão, o barramento e a retificação e a inversão. Então a parte do barramento, é por isso que ele é composto. Se você olhar lá na nossa apresentação anterior, ele é composto de indutores e de capacitores. São dois amortecedores, eles armazenam energia e liberam quando a energia cai, liberam compensando esses picos, né? Então, esses capacitores aqui na saída, eles armazenam carga e liberam quando a tensão diminui. Quando ela diminui, ele solta essa tensão, né? Resultando em uma corrente contínua mais estável, mais retilínea, tá? Então, era mais ou menos isso que a gente queria apresentar. A gente está terminando o nosso vídeo e espera que, de alguma forma, tenha ficado alguma noção do que seja uma corrente, do que seja um retificador de onda completa, né? E nós apresentamos aqui o tipo monofásico, tá? No próximo vídeo, voltando aqui, nós apresentamos aqui o monofásico, né, nesse vídeo 1.22. No vídeo seguinte, a nossa intenção é de apresentar o retificador de onda completa trifásico, tá certo? Então, muito obrigado a vocês, eu agradeço a participação de vocês e volto a pedir que, se possível, se inscreva no canal, né, dê seu like, se puder também compartilhe para ajudar a gente nessa jornada aqui de apresentações, tá certo? Muito obrigado, um abraço e até logo. Tchau.